Terça-feira, 31 de janeiro. Ouça a mensagem Reis e Profetas. O texto bíblico de hoje é Gênesis capítulo 17, versos 5 e 6. O seu nome não mais será Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. O Antigo Testamento era a Bíblia do povo judeu. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis tratam da origem da humanidade em geral. Eles trazem informações sobre as primeiras gerações, o recomeço com a família de Noé, após o dilúvio, e as gerações seguintes até Abraão. Então, a partir do final do capítulo 11, e ao longo de todos os livros do Antigo Testamento, a mensagem diz respeito ao povo de Israel. Por isso, quanto mais soubermos sobre a história de Israel, melhor será a nossa compreensão da mensagem no Antigo Testamento. Um dos mais significativos períodos dessa história foi o da monarquia, que durou entre 1050 e 586 a.C. Ele se iniciou com a escolha de Saul como o primeiro rei e continuou até a destruição de Jerusalém nos dias do rei Zedequias. Esse período pode ser dividido da seguinte forma: o Reino Unido, que começa em 1050 e vai até 931 a.C. As 12 tribos permaneceram unidas sob a monarquia durante 120 anos, nos reinados de Saul, Davi e Salomão, sendo que cada um deles reinou por 40 anos. Depois o reino dividido entre 931 e 722 a.C. Quando Roboão começou a governar, houve um grande descontentamento com a postura do novo rei, que não quis aliviar os impostos. Como resultado, 10 tribos elegeram outro rei, Jeroboão. A partir de então, passaram a ser 2 nações com religião, territórios e reis separados. Você pode ver isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 12, verso 24. Esse período prosseguiu até Salmaneser V, rei da Assíria, destruir as 10 tribos do norte, segundo Reis 17, versos 1 a 12, 22 e 23. Por fim, nós temos o reino remanescente, que dura entre 722 e 586 a.C. O reinado de Judá ao sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, continuou até que, imitando Israel em sua rebeldia contra o Senhor, acabou sendo derrotado por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veja o relato em 2 Reis 17, verso 18, ou 2 Crônicas 36, versos 11 a 20. Com demasiada frequência, os reis e os seus oficiais, em vez de servir como exemplo de fidelidade para os demais cidadãos, eram os primeiros a se afastarem dos caminhos de Deus. Para se contrapor a isso, Deus suscitava seus profetas, que ofereciam ao povo uma forte e fiel liderança espiritual. Suas mensagens são para nós ainda hoje fonte de bênçãos em tempos desafiadores. Vamos orar. Damos graças ao Senhor pelo ministério dos profetas uma vez mais, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor preservou os seus ensinos e a sua mensagem, que não somente foram úteis para o povo da época, mas que são atuais e muito úteis para nós hoje também, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós lhe rogamos que o Senhor nos ajude a compreender a palavra profética, para que ela ilumine cada vez mais o nosso caminho como uma candeia que brilha e torne nossa vida toda iluminada com a luz do céu. Pedimos que o Senhor nos abra o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor e não somente isso, que o Senhor desperte em nós um amor pela profecia, um desejo de busca pela profecia, tanto naqueles que pregam, nos que ensinam, quanto naqueles que haverão de ouvir a palavra de Deus, para que se tenha mais da palavra de Deus e menos, cada vez menos, da palavra do homem. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem para a sua reflexão pessoal em uso nas redes sociais, uma gravação da meditação diária 2023, Maravilhoso Deus, de autoria do pastor Emilson dos Reis e publicação da editora Casa Publicadora Brasileira.
A narração é de Moreira Matos, com os trabalhos técnicos de Mirra Matos e a trilha sonora reproduzida pela rádio Word of Truth. Bom dia!